Fala, senhores. Thiago Rodrigues aqui, ou TH, você está no Que Casal. Vamos começar a resolução do Enem 2019, o Enem regular. A gente começa pela questão 93. Vem comigo? Vamos aqui, ó. Em 1808, Dalton publicou o seu famoso livro intitulado Um Novo Sistema de Filosofia Química, do original, no qual continha os 5 postulados que serviam como alicerce da primeira teoria atômica da matéria fundamentada no método científico. Esses postulados são numerados a seguir. Vou ler daqui a pouco, tá? Para a gente debater ele daqui a pouco, beleza? Após o modelo de Dalton, outros modelos baseados em outros dados experimentais evidenciaram, entre outras coisas, a natureza elétrica da matéria, a composição e organização do átomo e a quantização da energia no modelo atômico. Que a gente tem a referência, vamos ao comando da questão. Com base no modelo atual que descreve o átomo, qual dos postulados de Dalton ainda é considerado correto? Tiago, qual o modelo atual? Vamos pensar no mais atual, depois de Bohr. Ou mesmo até Bohr está de boa, por quê? Ele fala aqui da quantização de energia. Quantização de energia é o modelo de Bohr, beleza, até aí tá ok. Então a gente tem que analisar os 5 postulados de Dalton, que foi, como disse, o primeiro modelo atômico baseado no método científico, tá? Porque antes tinha uma ideia do que era o átomo, tá? Lá Demócrito e Leucipo na Grécia Antiga, mas o modelo científico foi Dalton, tá? 1808 ali. Então a gente tem que analisar esses 5 carinhas aqui, beleza? E claro, a gente tem que analisar pensando no que está correto com seus conhecimentos atuais sobre o modelo atômico, beleza? Vamos lá. A matéria é constituída de átomos indivisíveis? Não, né, senhores? A gente hoje sabe que o átomo é sim divisível, então aqui está errado. O átomo, para Dalton, era indivisível, assim como os gregos achavam isso, mas a partir de Thomson, que foi o segundo modelo, a gente já começa a ter a ideia do elétron, melhor, ele descobriu, ele comprovou a existência do elétron, que é uma partícula que está dentro do átomo. Então, o átomo passou a ser divisível. Então, está incorreto. Na 2, todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. Senhores, isso aqui está certo? Ele fala que todos os átomos de um dado elemento químico. Vamos pensar aqui, no carbono. O carbono, senhores, representado pela letra C, ele tem lá alguns que a gente chama isótopos. Vou botar aqui os principais, que é o carbono de massa 12 e o carbono de massa 14, que é usado aí para datação de fósseis, múmias, etc. Esse carbono aqui, o 12, é o mais comum, tá? É o que melhor, é o mais comum, mais abundante, e o carbono 14 é um isótopo dele suave. Tá vendo que é o mesmo elemento químico? É o carbono. São átomos diferentes, mas é o mesmo elemento químico. Então aqui, senhores, a gente tem o que a gente chama de isótopos. Senhores, isótopos são átomos com o mesmo número atômico. Nesse caso, o número atômico do carbono é 6, né? Então, assim, é o mesmo número atômico, é o mesmo elemento químico, só que a massa é diferente. Então, senhores, não é idêntico em massa, beleza? Então, o 2 está errado. Na 3, ele fala, diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Ok. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. Bom, sim e não. Vamos lá. Quando ele fala em particular, principalmente é diferente pela massa? Não, tá? Olha aqui. Aqui é 12 e aqui é 14. A massa é diferente, mas continua sendo o mesmo elemento químico. Então, o elemento químico não é configurado pela massa, tá? É configurado pelo quê? Pelo número atômico, ou seja, o número de prótons, beleza? Então, se ele tivesse falado aqui, em particular, seus átomos têm prótons diferentes, né? Os átomos diferentes formam elementos diferentes. Estaria correto, mas não é massa. Tanto que a gente tem os isóbaros, né, que são elementos diferentes com massa igual, beleza? Tá? Então,
Também está incorreto. Então já foram 3 postulados aqui errados. Na 4, os átomos são indestrutíveis. Então já nem continuo. Tchau. E nas reações mantém suas identidades. Bom, não, porque a gente pode ter um átomo que ele sofre redução, oxidação, e aí se torna um cátion, um ânion, e aí muda as suas especificações, suas identidades. Tá correto? Nos sobra a 5. Vamos ver se ela realmente está certa. Átomos de elemento combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Sim, senhores, essa daqui está certa. Essa daqui, na verdade, ainda é usada, é uma lei ponderal que a gente chama, né? Que é a lei de Dalton, né? Ou lei das proporções múltiplas. O que é isso? É basicamente o que está escrito ali, senhores. Eu tenho um átomo, né? Vou pensar em 2 átomos somente. Tenho 2 átomos ali. Eu fixo a massa de um deles e do outro ele vai aumentando em proporções de números inteiros. Eu tenho uma razão de uma proporção inteira. Beleza? Exemplo rapidinho aqui, ó. Eu tenho composto N2O, N2O2, N2O3. Basicamente, eu fixei a massa do nitrogênio. Vou botar em gramas pensando no mol, beleza? 28 gramas ali. E do oxigênio, a gente passa a ter aqui, ó, 16. Aqui eu tenho 32. E aqui eu tenho 48. Então, a gente tem uma proporção de 2 para 1, de 2 para 2, de 2 para 3. Beleza? Então, a gente tem as massas numa proporção específica. Claro, senhores, a gente vai ter também as proporções do átomo em si, né? 1 para 2 para 3. Mas ele fixou muito em massa, até porque ó, ele trabalhava muito com massa, né? Ele pensava muito em massa. Então, as massas aqui têm essa constância, essa proporcionalidade. Então, o gabarito aqui, ó, letra E, vou botar aqui em cima. Mas se tiver alguma dúvida, senhores, algum comentário, alguma parada aqui que queiram falar, comenta aí que a gente troca ideia. Valeu!